Noite, que a graça e a paz do Senhor seja com o seu coração nessa noite que o Senhor está nos proporcionando. Muito bom ter você me acompanhando, nos acompanhando nessa noite em que nós continuaremos estudando sobre o tema sofrimento e esperança. É uma bênção poder nos comunicar através desse estudo e através desse veículo que nós temos tido a oportunidade de ter, que é o Facebook e o YouTube, transmitindo essas mensagens. Se você quiser compartilhar esse momento, compartilhe esse momento para que outras pessoas tenham também condições de ouvir o texto da palavra de Deus. Eu queria que nós começássemos com um tempo de oração. O pastor Tiago vai nos dirigir em oração nesse momento, mas eu queria fazer um pedido especial. Agora à tarde eu fiquei sabendo que o nosso irmão Osvaldi não passou bem, está internado, está na UTI. Então eu gostaria de pedir intercessão, oração pela vida do nosso irmão Osvaldi, que nesta hora o Espírito de Deus possa visitá-lo, o anjo do Senhor possa ir até aquele leito e tirar as dores, tirar o desconforto desse momento. Então, por favor, ore pelo Osvaldi, interceda por ele, pela vida da sua esposa Marineusa, por toda essa família, para que haja paz em seus corações. Vamos orar nesse momento com o pastor Tiago, depois nós teremos um momento também de adoração ao Senhor com canções. Amém. Boa noite, querida, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar então? Vamos voltar a nossa atenção para o Senhor nessa hora. Pai querido, nós somos gratos a Ti por esta noite. Somos gratos a Ti, Deus, por mais uma oportunidade que temos, Deus, de crescer e de amadurecer na Tua palavra. Oportunidade que temos como igreja de nos reunir nos nossos lares, através dos nossos dispositivos tecnológicos, para, Deus, ter acesso ao momento onde a Tua palavra será ensinada, onde nós vamos ter um encontro com a Tua palavra. Pai, nós queremos Te agradecer por esse tempo. Deus, em especial nessa hora, queremos interceder, clamar pela vida do nosso irmão Osvaldi. E Deus, e com ele toda a sua família. Nós colocamos o Teu servo na Tua presença, clamamos, Deus, para que aquela cama lá naquele hospital seja, Deus, uma manifestação das Tuas mãos ali, o apoiando, o sustentando. E que, Deus, ele possa, Pai, em nome de Jesus, ter, Deus, descanso na Tua presença, Deus, na sua saúde sendo refrigerada pelo Teu Espírito. Deus, a angústia do Teu servo, a saúde do Teu servo possa ser encontrada pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor sopre vida, sopre restauração. Deus, naquele lugar onde os médicos vão lidar com ele, as enfermeiras, talvez alguns medicamentos, Deus, nós não sabemos ao certo, mas queremos clamar a Ti, Deus, que o Senhor utilize tudo aquilo que na capacidade do homem, dada pelo Senhor, foi criado para que pudesse dar sustento à vida do Teu servo nessa hora. Usa tudo, Deus, tudo que está ao alcance dos médicos e principalmente, Deus, usa da Tua presença naquele lugar, Deus, junto com o Teu servo. Deus, trazendo refrigério para a saúde, trazendo, Pai, descanso, trazendo renovo para a saúde, trazendo tranquilidade, trazendo paz, trazendo conforto, em nome de Jesus. Seja naquele lugar, Deus, que esse quarto de hospital se transforme, Deus, num altar na Tua presença, um lugar onde o Teu Espírito vai estar com ele ali, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos todos os nossos corações na Tua presença, o coração da Tua igreja, aqueles que também, assim como o nosso irmão, talvez esteja passando por momentos difíceis na sua saúde, por situações complicadas, Deus, na família, que o Senhor possa, em nome de Jesus, intervir com a Tua provisão. Tu és, Deus, um Deus presente, por isso nós Te adoramos, porque a nossa oração, ela não é jogada fora, ela não é lançada ao vento. A nossa oração tem um destino e nós sabemos, Deus, que pela Tua graça ela alcança os Teus ouvidos e movimenta, Deus, o mundo espiritual, porque somos os Teus filhos. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, porque, Deus, não há merecimento em nós, não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas capacidades, não é pela nossa habilidade, é simplesmente pela Tua graça. E nós Te agradecemos nessa noite, Pai querido. Temos motivos para Te adorar,
por mais que o nosso coração esteja angustiado nesse tempo, preocupado com tantas decisões que nós precisamos tomar, nós ainda assim temos muito mais motivos para te louvar, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é digno do louvor e o Senhor nos encontra, Deus. Obrigado porque os teus olhos estão sobre a terra. E Deus, quando nós dizemos, Pai, que o nosso coração está aberto para o Senhor, os seus olhos nos encontram, Deus, e transforma, Deus, o nosso medo, transforma a nossa insegurança, transforma, Deus, a nossa tristeza em júbilo. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos, Deus, porque mesmo tristes, podemos, muitas vezes, passando por situações de tristeza, podemos olhar para o céu e encontrar refúgio para o nosso coração. Te agradecemos, Deus, porque no momento de festa, o Senhor se faz presente também na nossa festa. O Senhor se faz presente no momento da nossa alegria e nós te agradecemos por isso, porque Tu és um Pai presente, um Pai bondoso, misericordioso. Por isso nós te adoramos, Deus, clamamos, Deus, em nome de Jesus, para que esse tempo, nessa noite, seja um tempo, Deus, que traga revelação ao nosso coração. Traga, Deus, em nome de Jesus, os conceitos da Tua Palavra, pelo Teu Espírito, convence-nos da Tua Palavra, ensina-nos, em nome de Jesus. Deus, alcança todas as nossas famílias, os nossos irmãos, os membros dessa igreja, aqueles que vão nos assistir de outras denominações, aqueles que estão em outros estados, talvez até em outros países. Alcança cada uma dessas famílias, Deus, com a Tua graça, e que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu.
Deus, em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. E agora, Senhor, quando nós vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor nos ajude nessa tarefa, para que nós entendamos aquilo que o Senhor deseja nos falar nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus por estarmos agora, mais uma vez, podendo compartilhar do estudo da Palavra do Senhor. Nós iniciamos os nossos estudos em Gênesis capítulo 3, e lá em Gênesis capítulo 3 nós descobrimos algumas razões pelas quais o sofrimento acontece em nossa história e por que o sofrimento entrou na história do ser humano na terra. Nós tivemos a oportunidade de, enquanto vasculhávamos o capítulo 3 de Gênesis, descobrir tudo isso. No último estudo que tivemos, falamos sobre a experiência de José, porque a temática do nosso estudo, Sofrimento e Esperança, é também investigando a experiência de personagens bíblicos. Qual a experiência de sofrimento e de esperança que cada um deles tiveram ao longo da sua existência. E descobrimos que a providência é, sem dúvida, a tônica mais forte, o colorido mais forte na história de José. Hoje, eu gostaria de estudar com os irmãos, continuar estudando com os irmãos sobre a história de José, mas especificamente buscando responder uma pergunta. Que diferença faz crer na soberania de Deus quando sofremos? Que diferença faz crer na soberania de Deus quando sofremos? É sobre essa temática que eu gostaria de refletir com cada um dos irmãos. Quero começar com a leitura de um texto, que é o texto de um autor chamado Arthur Pink, A.W. Pink, numa obra escrita por ele por nome Deus é Soberano. Nessa obra, o autor Pink define a soberania de Deus da seguinte forma. Queria que você pudesse dar atenção a essa leitura. Soberania de Deus. O que queremos dizer com essa expressão?
queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade, no exército dos céus e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel 4:35. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias, segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o Deus da Bíblia. A W. Pink, então, afirma que o Deus da Bíblia é um Deus absoluto, é um Deus que possui o controle, que possui nas suas mãos o destino, é o Deus que possui nas suas mãos a capacidade, as condições de controlar absolutamente tudo na terra. Que não há nada que foge ao controle, ao domínio, ao governo ou à soberania de Deus. Este é o Deus da Bíblia, afirma A. W. Pink. Ele está afirmando que Deus não é um Deus que permite, que flexibiliza, talvez seja essa a palavra, não é um Deus que flexibiliza a sua autoridade e autonomia. Isso é a declaração de que Deus é soberano. Sendo assim, um pressuposto básico dessa noite para nós compreendermos a mensagem, um estudo, é que Deus é um Deus soberano e bom. Eu gostaria que você pudesse também guardar no seu coração a ideia de que Deus é tanto um Deus soberano quanto um Deus bom. Deus é todo soberano e Deus é todo bom. Em Deus, essas duas virtudes, essas duas qualidades, esses dois atributos estão totalmente bem ajustados, completamente sintonizados, são como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. Deus é tanto soberano quanto bom. Por que eu estou afirmando isso como um pressuposto básico da nossa reflexão dessa noite? Porque para se resolver o problema do sofrimento, e isso ao longo da história foi tentado, a resolução do problema do sofrimento, sobretudo à luz da filosofia, não é difícil quando você nega ou o atributo da soberania ou o atributo da bondade de Deus. Quando você nega qualquer um desses atributos, de alguma maneira você consegue solucionar o problema do sofrimento. Essa questão, essa dúvida, essa pergunta que insiste em permanecer sobre o porquê do sofrimento no mundo. Uma vez que você nega ou a soberania ou a bondade de Deus, você consegue resolvê-la, pelo menos para aqueles que creem em Deus e o têm como um ser que tem a sua existência plena entre nós. Por que digo isso? Porque se você nega um e aceita o outro, você dá uma solução a um problema aparentemente insolúvel. Mas aceite tanto a soberania quanto a bondade de Deus, e você criará um aparente e irreconciliável problema. O que é isso? É a ideia de que, por que um Deus soberano permite um mal quando Ele poderia impedi-lo? Porque Deus, sendo soberano, permite
o mal quando ele poderia impedir esse mal. Nós dizemos assim: porque essa pessoa adoece e morre, porque esse pai de família adoece e morre e deixa a sua casa sem a devida cobertura, sem o devido apoio e cuidado. Aí nós questionamos e dizendo: se Deus é soberano, por que Ele permite esse mal? Por que aquela pessoa sofre um acidente no auge da existência, quando parecia que ainda havia tanta vida pela frente, sofre um acidente e passa então a enfrentar problemas de locomoção? Ou quando nós pensamos, por que numa situação tão drástica, tão difícil, Deus permite já outras situações que trazem catástrofe, além de vivermos pandemia, agora sofrermos com um terremoto? Então nós começamos a questionar, e o questionamento que surge é por que um Deus soberano permite um mal, se Ele, sendo soberano, poderia impedir esse mal. Por outro lado, nós podemos também fazer a seguinte questão emergir: por que um Deus bom permite o mal quando o odeia? Se Deus é bom e Ele odeia o mal, por que Ele o permite? Negue qualquer lado e você resolverá o problema. Você pode resolver esse problema da seguinte maneira, dizendo assim: Deus é bom, mas não é soberano. Ele gostaria de impedir o mal, mas Ele não pode porque Ele é fraco. Ele é bom, Ele até quer, mas Ele não pode porque lhe falta a soberania, lhe falta o poder, lhe falta a capacidade, lhe falta a autonomia, a autoridade e o governo para fazer isso. Deus está destituído disso. E embora o seu coração se enterneça, embora o seu coração seja cheio de ternura, de afeto e de bondade para com o ser humano, ele é fraco e porque é fraco, não pode resolver o maior problema que a pessoa está enfrentando. Por outro lado, alguém pode dizer assim: não, Deus é soberano. Eu até acredito que existe um Deus reinando, que se assenta no trono, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que coordena todas as coisas, que é o Deus das nações, que põe e depõe reis, que tem o curso das dinastias nas tuas mãos, dos impérios na sua mão, até creio nisso. Mas Ele não é bom. Ele é soberano, mas não é bom. Porque Ele não quer impedir o mal. Porque de alguma maneira Ele se deleita nesse mal. Ele é soberano, mas não há bondade no seu coração para refrear, para impedir, para não permitir que o mal venha sobre a terra, sobre a pessoa, porque o seu coração se deleita no mal na terra. E há muitos que infelizmente têm essa visão de Deus. De um lado a visão de um Deus bonachão, bom, mas incapaz de interferir nas circunstâncias adversas do mundo. Do outro lado, a visão de um Deus déspota, poderoso, autossuficiente, bastante em si mesmo, mas incapaz de ter sentimentos de bondade para com aqueles que sofrem. Entretanto, quando nós queremos prosseguir na compreensão da espiritualidade cristã, se nós queremos alcançar a compreensão de uma espiritualidade cristã sobre o tema do sofrimento, nós precisamos admitir, como a Bíblia admite, que Deus é tanto bom quanto soberano. Que Deus é tanto cheio de bondade em seu coração, quanto é capaz de dominar e de governar todas as coisas. Um dos salmos que todos nós gostamos muito é o Salmo 23. E o Salmo 23 começa com um verso que nós repetimos, ensinamos os nossos filhos a repetir. Nos momentos de dificuldade, é o primeiro verso que nos vem à mente e nós declaramos: o Senhor é o meu pastor.
Talvez o Salmo 23 seja uma bela figura dessas duas faces, ou dessas duas qualidades de Deus presentes, coexistindo na realidade divina. O Senhor, capaz de governar todas as coisas. O Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. O Senhor, que na visão daqueles que escreveram o Novo Testamento, era o César, era o Quírios, que tinha o governo sobre a vida das pessoas, capaz de dar a vida e capaz de tomar a vida. O Senhor é o meu pastor. O pastor, aquele que é capaz de deixar as 99 e seguir numa carreira dolorosa, em glória, em busca daquela que se perdeu. E ir até os lugares mais difíceis, mais ermos, a fim de buscar aquela ovelha caída, machucada, desviada, que poderia simplesmente ser excluída, esquecida e abandonada, mas esse Deus que é capaz de ir e procurar como um pastor aquela que se desviou, colocá-la sobre os ombros, untar as suas feridas com o óleo da cura, com o bálsamo do alívio. O Senhor é o meu pastor. É assim que Davi vê um Deus soberano que é Senhor, um Deus bondoso que é pastor. Quando nós conciliamos essas duas coisas, como a Bíblia o faz, então nós chegamos a uma conclusão que talvez seja a conclusão que a espiritualidade cristã tem para dizer que essas duas faces de Deus são, sim, ajustáveis, são aceitáveis e são necessárias porque são bíblicas, e que a conclusão é: Deus, sempre que permite ou ordena o mal, porque existe uma diferença entre permitir e ordenar. Deus muitas vezes não apenas permite um mal que nos acontece por escolhas equivocadas que nós mesmos fazemos, mas existem determinadas circunstâncias em que nós não escolhemos. E Deus, inclusive, pode, em sua soberania, se Ele de fato é Senhor, ordenar que algumas circunstâncias pareçam como uma ordem soberana dele sobre a terra. E isso às vezes nos amedronta, porque essa visão de um Deus soberano, que é capaz inclusive de dizer, será assim, faz com que nós sintamos medo. Mas a visão do Deus déspota não é a visão da Bíblia. A Bíblia tem a visão de um Deus soberano, mas que se equilibra com a visão de um Deus bom. Nem um Deus bonachão, somente bom, nem um Deus déspota, somente soberano, mas um Deus que é Senhor e é pastor da nossa vida. E, quando nós chegamos a essa conclusão, ela é: Deus permite e até ordena o mal para um bem maior. Deus permite e até ordena o mal para um bem maior. E o paradigma dessa assertiva que eu acabo de fazer é a própria crucificação do Senhor Jesus Cristo. Se você puder abrir comigo a tua Bíblia, Palavra de Deus, em Atos capítulo 2, verso 23, você vai encontrar ali um texto que é um texto altamente esclarecedor, ao mesmo tempo que pode ser enigmático para alguns e gerar uma confusão na mente daqueles que não conseguem ajustar a bondade e a soberania de Deus no mesmo ser. Atos capítulo 2, verso 23 diz assim: tendo este, falando a respeito de Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então observe, a crucificação de Jesus foi a entrega dele, porque Deus assim havia determinado, em seu desígnio eterno, em sua presciência, em sua capacidade de soberanamente construir a história antes que a história aconteça. Por isso é que nós dizemos que aquilo que é, aos olhos de Deus já foi. Aquilo que será, aos olhos de Deus também já foi.
por causa dessa capacidade de presciência divina. Então a Bíblia diz que a crucificação aconteceu pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, a Bíblia está nos afirmando que a crucificação de Cristo, o maior mal, a manifestação de um grande mal, talvez o maior mal que a humanidade já viu, o fato de o Deus encarnado ser crucificado e morrer naquela cruz, de maneira vexatória, de maneira cruel, de maneira infame, de modo injusto. O maior mal que a história já viu. Deus estava ali, tinha ordenado, mas tudo isso com um propósito de um bem maior. Porque quando Cristo morre, Ele atrai para si todos aqueles que estavam desviados e desencaminhados. Então observe, não faça irreconciliáveis atributos que coexistem perfeitamente em Deus. E é por isso que agora eu quero entrar na história de José para trazer algumas aplicações para a nossa compreensão. Porque a história de José nos mostra essas duas virtudes divinas tão presentes e habilidosamente conjugadas na vida de José, na história de José. Um Deus que está construindo soberanamente a história de José, mas está com toda a bondade, com toda a misericórdia, cuidando de José. Então observe, considere a vida desse homem e perceba que sofrimentos, a que sofrimentos ele foi submetido. Ele foi rejeitado pelos irmãos que queriam matá-lo. Então ele sofre a rejeição, sofre uma rejeição absoluta a ponto dos irmãos quererem matá-lo. Se não fosse a intercessão de Rúben, ele teria sido morto. Ele foi separado dos pais abruptamente, desterrado do dia para a noite. Foi arrancado da sua família, do seio da sua família, e foi levado para uma terra estranha. Ele foi de um adolescente livre para uma mercadoria escrava. Foi acusado falsamente por tentativa de estupro. Foi lançado na prisão como um malfeitor. Sua infância lhe foi tirada, sua família lhe foi tirada, sua terra, sua liberdade, sua dignidade. José foi esquecido ali. A Bíblia diz que assim que ele revela o sonho ao copeiro e ao padeiro-chefe, aquele que é livre da prisão, um é morto, o outro é livre. Aquele que é livre da prisão, José diz, quando você sair daqui, lembre-se de mim. É um pedido, talvez do mais simples, o mais simples dos pedidos. Quando você sair daqui, lembre-se de mim. Converse com o faraó a meu respeito. Você sabe que eu não sou um malfeitor, sabe que eu estou aqui injustamente. Mas a Bíblia diz claramente que quando aquele homem sai da prisão, ele se esquece de José. Esse esquecimento está dentro dos propósitos de Deus. Porque Deus também, em seus propósitos soberanos, faz isso conosco. José tem tudo para amargurar-se e se tornar um homem sem regras, um homem vingativo. Mas ele crê na soberania e na bondade de Deus, bem ajustadas ao caráter divino. E é aí que eu gostaria de ler 2 textos e mostrar isso para você na história de José. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 45, verso de número 8. Gênesis capítulo 45, versículo de número 8. Nesse texto, nós vemos a soberania de Deus presente na consciência que José possui de Deus. A visão que José possui de Deus. A visão que José tem de Deus é a visão de um Deus soberano. Observe, capítulo 45 de Gênesis, verso 8. Assim, não fostes vós, José está conversando com seus irmãos, não fostes vós quem me enviastes para cá. Qualquer pessoa, em sã consciência, fique no texto, por favor, diria,
vocês foram os culpados para que eu estivesse aqui. Qualquer pessoa em sã consciência que não considera a soberania de Deus. Vocês são os culpados para que eu fosse enviado para cá. Mas ele diz, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Ele diz, por detrás disso, Deus está presente. Por detrás dessa história drástica, dramática, cheia de suspenses, de dores, mas de alegrias, de derrotas, mas também de vitórias. Por trás de tudo isso, Deus que me pôs por pai de Faraó. Foi Deus quem me enviou para cá, mas foi Deus também que me colocou como pai de Faraó. Um Faraó que olha para José e diz para José, eu só serei maior do que tu assentado no meu trono. Do restante, todo o meu reino está em tuas mãos. Por quê? Porque Deus tanto enviou José para o Egito, para que ele sofresse tudo que sofreu e tivesse o seu caráter forjado, quanto foi aquele que toma José da prisão e o ergue e o coloca como aquele que governa sobre todo o Egito. Mais do que isso, se você pensar na história bíblica, você verá que José se tornou o homem forte do mundo. Porque o mundo inteiro está sofrendo as dores da fome, mas o único celeiro em que havia comida era o celeiro do Egito. E quem era aquele que guardava as portas desse celeiro? José. Ele se torna o homem mais poderoso do mundo. O texto continua dizendo, eu vou ler novamente para retomar as minhas ideias. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. O que é isso? É José afirmando, Deus está no controle disso aqui. Quando vocês tramaram contra a minha vida, não eram vocês, Deus estava no controle disso. Embora isso não exclua a responsabilidade humana, meu irmão, e isso gera confusão na mente de muitas pessoas, por detrás dos erros, equívocos, tropeços, escolhas erradas do homem, Deus ainda assim é soberano. Embora os irmãos de José fossem culpados, na mente e coração de José, Deus jamais havia dado o direito da vida de José aos seus irmãos. Era isso que José estava dizendo. Deus sempre teve a minha vida nas mãos dele. Mesmo quando vocês cruelmente decidiram contra mim, a minha história não estava na mão de vocês, mas estava nas mãos de um Deus eterno e soberano. Agora vá para o capítulo 50 de Gênesis e veja o verso 20 comigo. Gênesis 50, 20, nós observamos claramente que na mente de José, Deus, sim, é soberano, como aquele que permite, ordena que ele vá para o Egito e o tira da prisão e o coloca como senhor de toda a casa de Faraó, mas Deus também não é um Deus apenas soberano, que faz qualquer coisa a qualquer custo para cumprir a sua vontade. Não. José diz, Deus não é um Deus soberano que faz qualquer coisa a qualquer custo para cumprir a sua vontade. Deus não é um Deus soberano que vai passando por cima das pessoas a fim de alcançar o seu objetivo. Deus não é aquele cuja ética é a ética pragmática de que os fins justificam os meios. Não. Ele vai dizer o seguinte no capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Vocês são responsáveis, porque no coração de vocês havia um mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Porque Deus é perito em tomar situações traumáticas da vida, em tomar situações adversas da existência, em pegar trilhas escorregadias pelas quais nós entramos e transformar essas trilhas escorregadias, esses desvios da nossa história, esses momentos trágicos da nossa caminhada e fazer com que isso se torne em bem,
Por quê? Porque o caráter de Deus é bom. O caráter de Deus não é um caráter apenas pragmático, de cumprir soberanamente a sua vontade, mas o caráter de Deus é um caráter bom, capaz de tomar todas as coisas, capaz de fazer com que toda aquela matéria cheia de deformidades da nossa história seja tomada por Ele e moldada de maneira que seja a mais bela obra de arte. Deus é capaz de tomar palavras sem conexão e transformá-las numa poesia belíssima, encantadora. Então eu gostaria que você observasse isso. Que Deus torna coisas que são malditas em bênçãos na nossa história. Não é assim que Paulo nos fala em Romanos capítulo 8, verso 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele conclui no capítulo 50, verso 20, dizendo assim: Deus tornou em bem aquilo que vocês intentaram como mal contra mim, para fazer. Qual era o propósito final de Deus? Lembre-se que Deus permite o mal para um bem maior. Qual era o propósito final de Deus? Como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Você já parou para observar que a história da redenção passa decisivamente por esse momento na história de Israel? Porque a história desse povo é preservada naquele momento crucial, porque quem governa o mundo naquele momento, pensando em termos de autoridade política governamental, é José. E ele é capaz de preservar o seu povo. E é capaz de preservar não apenas o seu povo, mas toda a história da redenção futura, que vai desembocar no próprio Cristo, que vai nascer para redimir uma humanidade caída. Que diferença faz nós crermos na soberania de Deus e na sua bondade quando nós sofremos? Que diferença faz? Em primeiro lugar, agora eu já estou partindo para as minhas conclusões a respeito do assunto. Crer na soberania de Deus quando nós sofremos, crer na bondade de Deus quando nós sofremos, nos faz enxergar a pessoa de Deus no sofrimento. Diga aí com você mesmo. Diga para você mesmo. Se você está assistindo com alguém, olhe para essa pessoa agora. Estou numa vontade de fazer isso, mas aqui agora, com você aqui, quem sabe, né? O quanto antes. Mas diga para essa pessoa, quando enxergamos a soberania e a bondade de Deus na nossa existência, também enxergamos a presença de Deus no sofrimento. Presença de Deus. Se cremos que nossos sofrimentos são permitidos e até ordenados por Deus, então não admitimos que os nossos sofrimentos são apenas resultados do acaso de um mundo caído. Que triste é pensar que há pessoas que podem admitir que os seus sofrimentos são resultado apenas do de repente, do acaso, do aleatório, de um mundo caído. Quando nós cremos que Deus é soberano e é bom, isso faz com que nós admitamos que existe uma presença real no mundo que não está distante, mas está perto. Nesses momentos nós não atribuímos nossas dores meramente às ações dos homens perversos. Nós não atribuímos as nossas dores apenas a ações de homens que, corruptos que são, tomam decisões baseadas em sua perversão e depravação. Nós não cremos, quando admitimos que Deus é soberano e bom, que nossas aflições são apenas um agir descontrolado do diabo, como se ele tivesse autonomia para agir na vida do ser humano e infligir ao ser humano todo tipo de sofrimento.
Todos eles podem ser e são agentes do sofrimento, homens perversos, um mundo caído, o próprio Satanás, nossas decisões erradas, mas por detrás disso tudo, nós admitimos, quando cremos num Deus soberano e bom, que Ele está presente na situação, cumprindo a sua vontade. Ou seja, Deus está nisso. Deus está nisso. A presença de Deus está nisso. As circunstâncias são de sua vontade soberana. Queria que você ouvisse o apóstolo Paulo a respeito da sua experiência de dor. Paulo não quer relatar-nos qual é essa dor, então ele usa o símbolo de um espinho. E ele ilustra a sua dor através desse espinho, dizendo: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, Paulo está nos declarando nesse texto que a presença de Deus é real no meio da sua dor. E embora parecesse que Satanás agisse de maneira descontrolada, não. Ele era apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus está nisso. Quando nós cremos na soberania e na bondade de Deus, nós somos capazes de declarar: Deus está nisso, a presença de Deus está nisso. Deus não está do alto do seu trono de glória, só observando, apático e indiferente. Não. Mas crer na soberania de Deus, quando sofremos, nos faz enxergar, em segundo lugar, o propósito de Deus. Diga presença de Deus, diga propósito de Deus. Diga para o seu próprio coração isso. Propósito de Deus. Crer que Deus está nas circunstâncias não resolve todo o problema, não é verdade? Crer que Deus está presente quando eu estou enfrentando luto. Crer que Deus está presente quando eu tenho alguém querido num leito de enfermidade. Crer que Deus está presente quando alguém sofre um acidente e fica inválido. Crer que Deus está presente quando eu sofro problemas no meu casamento. Crer que Deus está presente diante da rebeldia de um filho. Crer que Deus está presente quando eu estou sendo abatido pelas adversidades, pelo desemprego, pelo choro, pela dor, pela depressão. Crer que Deus está presente não resolve todo o problema. Crer na pessoa de Deus no sofrimento atesta com veemência que você aceita que Deus é soberano. Mas crer na soberania de Deus sem um propósito faz emergir um problema maior. Faz emergir o problema de que você aceita que isso é vontade de Deus. Você aceita que Ele permitiu. Você aceita que Ele pode, em sua soberania, inclusive ordenar. Mas então cresce dentro de nós uma amargura, um ressentimento, uma dúvida sobre o caráter de Deus. Deus é soberano. Mas aí gera-se uma desconfiança no coração, uma mágoa e talvez até uma ira incontida para com Deus. Portanto, observe, não basta saber que Deus está em todo o sofrimento que nos acontece. É preciso também que nós confiemos nele. Não basta saber que Deus está presente. É preciso que nós saibamos que Ele tem um propósito. Deus está presente porque é soberano. Mas Deus tem um propósito, porque é bom e misericordioso. Eu gostaria que você ouvisse essa que é uma das poesias que mais me chama a atenção e que eu guardo com muito carinho. Essa poesia está no livro Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Na página 25, ele descreve
uma poesia de um homem chamado William Cowper. William Cowper foi um autor de hinos sacros, de poesias. Ele foi alguém muito pródigo nessa tarefa. Ele escreveu muito, ele fez várias composições, mas ele sofria de uma tristeza abissal na alma. Aquilo que na sua época era chamado de melancolia, que hoje nós chamamos de depressão. E era uma depressão severa. E ele não conseguia entender e compreender exatamente como essa dinâmica se dava dentro da sua alma. Mas William Cowper escreveu uma poesia que ficou registrada até hoje e que eu gostaria de compartilhar com você, que diz assim: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por detrás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. Observe, então, o que é que essa poesia de Cowper nos ensina? Nos ensina que por detrás de uma situação dolorida, por detrás de uma providência carrancuda, por detrás de uma cara feia, Deus está esboçando uma face sorridente. Os propósitos de Deus vão se cumprir e amadurecerão rapidamente. Nós podemos observar uma flor em botão que parece ter um gosto amargo, mas quando ela desabrocha, nós percebemos que ela é doce, que o seu aroma é suave, agradável e gera prazer. Eu queria também que você ouvisse mais um texto de John Piper chamado Sofrimento Sempre Faz Sentido? É uma pergunta. E ele diz o seguinte: o sofrimento do mundo é como olhar embaixo de uma tapeçaria. De uma tapeçaria ou de um tapete que está sendo construído, onde as linhas estão sendo entrelaçadas. Ele diz que o sofrimento do mundo é como olhar embaixo disso. Deus está tecendo de cima para baixo. Nós estamos olhando de baixo para cima. E consegue contemplar a imagem se desenvolvendo. Deus está tecendo de cima para baixo e consegue observar a imagem que Ele está construindo através das entrelinhas. Nós olhamos do lado de baixo para cima e parece que aquilo é apenas um emaranhado de linhas se unindo aleatoriamente. Nós estamos olhando de baixo para cima, diz John Piper, e estamos vendo todas as linhas entrelaçadas. Parece não fazer sentido algum, mas é a mesma tapeçaria, tanto para Deus quanto para nós. Na Bíblia, Deus nos dá evidências suficientes de sua sabedoria como tapeceiro. Traços suficientes do grande quadro da tapeçaria, das promessas suficientes de que Ele vai fazer lindas todas as linhas da nossa vida, a fim de que possamos confiar nele. Mesmo que consigamos enxergar apenas a parte de baixo, de vez em quando. E isso é o que nós fazemos quando sofremos, quando estamos em tribulação. Não temos que compreender o nosso sofrimento ou de outros a ponto de entendermos por que aconteceu agora, nesta medida e com esses efeitos. Não podemos ver tudo isso, olhamos só de baixo para cima. O que podemos ver são as promessas. E as promessas são: eu farei com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Eu glorificarei a minha graça na sua fraqueza. Deus tem nos dado o suficiente na Bíblia para sabermos que há uma tapeçaria lá em cima, da qual eu faço parte, você faz parte, e que essa tapeçaria no final será linda. Será um tapete bonito, lindo, da nossa história. E nós precisamos nos agarrar a isso e crer nisso. De um Deus soberano que conduz a história sendo Senhor. De um Deus bom que cuida de nós sendo pastor. Que Deus te abençoe e te dê graça nesse tempo onde nós podemos ver sim muito sofrimento. Mas também, se você esticar o seu pescoço e olhar o horizonte, há uma luz que nos fala da esperança que temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que a história de José
empolgue, encha e console o seu coração nesses dias difíceis ou no meio dos sofrimentos que você mesmo enfrenta, que eu enfrento, que nós enfrentamos. É em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esta noite e obrigado por cada um dos irmãos e irmãs que nos ouvem, dedicando tempo, energia, esforço para, ó Deus, atentamente ao longo desses minutos, diferente de um dispositivo, diferente a uma tela de um computador, de um celular, prender a sua atenção para ouvir essas breves palavras. Eu te agradeço pela vida de cada um deles que se dedicaram, que se esforçaram para isso. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa e sobre essa família. Eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, cheia da graça do Senhor.